Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Se você está entrando aqui no canal pela primeira vez, muito bem-vindo, esse canal pode ser seu também, basta você se inscrever, tá bom? Não se esqueça também de dar o seu like, dar o seu joinha e ative o sininho aí das notificações. Quando você ativa ele, todo o material que a gente coloca, todo vídeo, ele chega para você, tá bom? E quando você faz isso, você também nos ajuda bastante, tá? Porque o YouTube, ele vai entender que os nossos materiais precisam ser compartilhados, tá bom? Então, não deixe de fazer isso, conto contigo, tá? Para você que está sempre entrando aqui no canal, muito obrigado, que bom ter você conosco, espero contribuir para a sua edificação espiritual. Para quem não me conhece, eu sou Jonathan Cadiz, tá bom? Eu congrego na Assembleia de Deus Ministério Boa Esperança, a MIB, aqui em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, igreja dirigida pelo meu amigo e pastor Rodrigo Lima, presidida pelo pastor Emanuel Silva, onde eu sirvo como diácono, sou pregador do Evangelho e professor da Escola Bíblica Dominical. Por falar nela, hoje nós vamos falar da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos para a nossa terceira lição desse segundo trimestre de 2024, da revista da classe dos adultos, comentada pelo pastor Osiel Gomes. Tá? É o terceiro passo da carreira que nos está proposta nesse trimestre. Portanto, vamos para a terceira lição, que será ministrada na maioria das igrejas no dia 21 de abril, tá? Dessa revista que tem por título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Na primeira lição falamos sobre o início da caminhada, né? Nós vimos os dois caminhos e a necessidade do novo nascimento nessa caminhada. Na segunda lição nós vimos a escolha entre a porta estreita e a porta larga, né? Então nós vimos que esse caminho é apertado, essa porta é estreita, ou seja, não será uma caminhada larga, espaçosa. Nesse caminho é necessário renúncia, obediência, separação e etc. Então hoje nós vamos ver o destino dessa caminhada. Então nós vamos falar nessa terceira lição sobre o céu, o destino do cristão. Então essa caminhada tem início, tem meio e o importante é chegarmos no fim, tá bom? Vai na descrição porque tem link de dinâmica, subsídio, tá bom? Tem link do Facebook, tá? Do canal Colégio do Discípulo, tem o Instagram e o WhatsApp do Manual da EBD, tá bom? Lá também você vai encontrar nova revista, o livro de apoio, tá? E seguiremos sendo edificados pela Palavra de Deus. A palavra de Deus aponta que a vida eterna na nova cidade celestial só estará disponível àqueles que amam e praticam a verdade. Ficarão de fora os pecadores e qualquer que ama e vive no pecado. Portanto, é a esperança do porvir que nos leva a perseverar na fé, a manter uma vida santa, bem como a nutrir o amor de Cristo em nossos corações. Hoje nós vamos falar então sobre o céu, sobre o nosso destino, o nosso alvo, o nosso objetivo. E por falar em objetivo, essa lição tem como objetivo distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus. Apresentar o conceito de céu conforme o livro do Apocalipse. E pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após uma árdua carreira da vida cristã nesse mundo. Então, nessa lição, estudaremos o céu na perspectiva bíblica como morada eterna reservada para os cristãos. Veremos a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse, bem como o fim da carreira cristã após uma vida de perseverança na fé, renúncia aos prazeres desse mundo e bom ânimo diante das tribulações. Os cristãos desfrutarão do repouso eterno ao lado de Deus. Para tanto, falaremos acerca do que é exigido dos servos de Deus para que desfrutem da esperança celestial e o que as Escrituras Sagradas estabelecem como regra de fé e prática para a vida cristã enquanto se aguarda o dia da redenção. E para isso nós temos como texto áureo a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que também está na leitura bíblica em classe, a gente já vai ver, tá bom? A verdade prática diz que o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu,
como sua legítima esperança. Tá? A leitura diária é muito bom, te dou essa dica, tá? É uma pérola para você usar diariamente com seus alunos para incentivá-los a ler a revista, a estudar a revista. Então, vai na descrição, entra no nosso grupo no WhatsApp, Manual da EBD, que lá a gente faz sempre a leitura diária, e se é diária, claro, diariamente. Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 ao 14, versículo 20 ao 21, e também no Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 ao versículo 4. Filipenses capítulo 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Na carta aos Filipenses, Paulo usa a analogia de uma competição, da qual estamos em busca de um prêmio. Paulo tem uma obsessão, que deve ser a nossa. A obsessão de Paulo é esse prêmio. Ele seguia nessa corrida dedicado, pronto para saltar qualquer obstáculo. Ele concentra-se apenas no foco, sem olhar para trás, prosseguindo para o alvo. Os olhos de Paulo estavam fixos nesse prêmio. Muitos querem esse prêmio, porém, quem chega em primeiro lugar na linha da chegada é aquele que alcança o seu prêmio, o alvo. E esse alvo aqui no grego é skopos, que é usado para indicar um sinal ou marca onde se devia alvejar um dardo ou uma flecha. Uma vez lançada, seu objetivo é alcançar o alvo. Que alvo? O que é esse prêmio? Ele responde no versículo 20 e no versículo 21, quando ele diz que a nossa pátria é o céu. E a palavra pátria é a tradução do vocábulo grego politeuma, que significa comunidade, estado. Também poderia significar função de cidadãos, ou ato administrativo, ou até mesmo cidadania. E alguns estudiosos então entendem que essa palavra é uma alusão à conduta dos crentes. Então nós devemos nos comportar como os cidadãos dessa pátria, da onde esperamos o nosso Salvador, que transformará os nossos corpos conforme o corpo de sua glória. Em João capítulo 14, Jesus prometeu preparar o nosso lugar nessa comunidade. Ele prometeu que voltaria e nos levaria para lá. Esse local celestial, essa comunidade, ela é descrita por João no Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 4, que é a segunda parte da leitura bíblica em classe. É descrito como um novo céu e uma nova terra, aonde tudo será renovado, seremos glorificados, estaremos no estado eterno. E o novo céu fala de céu, e não de céus, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, o céu e a terra, como conhecemos, desaparecerão e darão lugar a uma nova criação. A nova terra, que após a purificação da terra pelo fogo, conforme 2 Pedro 3,10, nós vamos ver isso mais para frente com detalhes, descerá então a nova Jerusalém, que ficará na terra. E vamos ver melhor isso ao decorrer da lição. Que lição muito boa, muito top, fala de soteriologia, escatologia, é muito bom. Eu aconselho você que é professor a estudar Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 22, antes de ministrar a sua aula, tá bom? A nossa introdução diz
que ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Por isso a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Ele cita João 11, 25, João 14, a partir do versículo 2, Atos 1, capítulo 11, antes de subir ao céu, é uma promessa feita por Jesus. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Se tem uma ideia de céu, né, uma nuvenzinha, né, com nuvens brancas, anjinhos tocando harpa, né, aquele velho barbudo sentado no trono, é o conceito que o mundo tem de céu, que a cultura nos apresenta. Vamos distorcer isso hoje. No tópico 1, nós vamos falar sobre céu, o alvo de todo cristão. Subtópico 1, a definição de céu. O subtópico 2 nos apresenta o céu conforme os ensinos de Paulo. E o subtópico 3, o alvo do cristão. Então vamos explicar o que é céu nos ensinos de Paulo e como o céu é o nosso alvo, tá bom? Então, para falar de céu, o comentarista nos apresenta a palavra hebraica shamarim, que significa céu ou céus. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse termo aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego ouranos, que é céu, ele cita aqui Mateus 3:2 e Apocalipse 21:10, aparece 280 vezes no Novo Testamento, com dois sentidos, como firmamento e também céus siderais ou estrelados. Quero detalhar mais isso com você. Existe céus no sentido de que existe o céu inferior, que é o Urânios, do grego. Existe o Merorânios, que é o céu intermediário, que é o céu atmosférico, é o céu planetário. E existe o céu superior, que é o Eporânios, que é a morada de Deus, morada dos anjos, e onde será a morada dos salvos. Então ele cita aqui no hebraico, que é o Shamarim, e do grego, que é o Ourânios. Esses vocábulos eram e são frequentemente usados para representar o universo, como eu citei Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra. Jeremias 23, 24, porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor? Além do firmamento visível, existia a região primersal das águas, que em certo sentido foi também denominado os céus. Por exemplo, Salmos 148, no versos 4, louvai-o, céu dos céus, e as águas que estão sobre os céus. E após o dilúvio não se fala mais na história da criação. Por exemplo, Gênesis 7:11 diz que naquele dia se rompeu todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E aí Pedro, falando disso na sua segunda epístola, capítulo 3, do 5 ao 7, diz que pela palavra de Deus já existiam os céus e a terra, que, tirada a água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens e dos ímpios. Os hebreus empregavam a frase céu dos céus, por exemplo, Deuteronômio 10:14, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Então, eles usam isso para representar céu na sua vasta extensão. O termo Ourânios, frequentemente usado ao singular, teve sua origem no grego de Homero, com o significado de abóbada celestial, ou firmamento. Para os escritores sagrados, especialmente aqueles relacionados com a poesia, né, Salmos, por exemplo, o céu é retratado da seguinte maneira. Primeiro, com janelas. Gênesis 7:11 diz que se abriu as janelas do céu. Como descanso sobre pilares, por exemplo, Jó, versículo 26, versículo 11, as colunas do céu tremem. Como repouso sobre alicerce, por exemplo, 2 Samuel 22:8, os fundamentos do céu se moveram. Como, por exemplo, uma tenda armada, Salmos 104, verso 2, ele se refere ao céu como se cobre de luz, como uma veste, estende-se os céus como uma cortina. Isaías diz que é como um rolo desenrolado, Isaías 34, verso 2, o sol e a lua e as estrelas são destruídos, o céu se enrolará como uma página de um livro, e pode ser rasgado, ele diz em Isaías 64, versículo 1, como gostaríamos que tu rasgaste os céus,
e descesses. A maior frequência do termo orânios em Mateus, que são 82 vezes, especialmente na frase Basileia ton Ourânios, que significa o reino dos céus. Em Lucas, Ourânios ocorre cerca de 34 vezes, das quais 26 estão em Atos, e 18 vezes em Marcos. E em João também 18 vezes. E nos escritos de Paulo, cerca de 28 vezes. E 52 vezes ele é mencionado no livro de Apocalipse. Todos esses vocábulos eram usados pelo povo da aliança, e até fora dele, para designar o nome do lugar onde se manifesta a presença de Deus. O salmista escreve no Salmo 80, verso 4, volta-te para nós, ó Deus, dos exércitos, dos altos céus, olha e vê. Também aonde estão os anjos, Jesus diz lá em Mateus 24, 36, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem aos anjos dos céus, por nem o Filho do Homem, senão ao Pai. E também onde os remidos irão morar. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desverecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês. Então, em muitas outras passagens, a palavra céu é empregada perifericamente em lugar de Deus. Assim como o filho pródigo diz, por exemplo, pequei contra os céus, ele está falando que eu pequei contra Deus e pequei contra ti. Lá em João 3,27, por exemplo, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu, ou seja, se não lhe for dada por Deus. Então, como eu disse no início, no contexto geral, tanto cristão como judeu ortodoxo aceitam a existência de 3 céus. Esses céus foram criados por Deus. Gênesis 1:1, como eu já citei 2 vezes, e vou citar mais. O céu inferior, que é o Urânios, né, que é o céu atmosférico, ou seja, é o alto, é onde se sobrevoam as aves, é onde nós vemos os aviões, né, é da onde se processam os trovões, relâmpagos. Né. Deus o chamou de face da expansão, em Gênesis 1:20. E Jesus chamou de extremidade inferior do céu, em Lucas 17:24. Também tem o céu intermediário, que eu citei aqui, que é o Mesorânios, que é o céu astronômico, o céu estrelar ou planetário. A Bíblia o chamou de a altura. E também o céu superior, que é o Eporânios, que é chamado de as alturas. Em várias conexões das Escrituras Sagradas, como por exemplo, Hebreus 1:3 diz que, após realizar a purificação dos pecados, Jesus assentou-se à direita da majestade nas alturas, ou seja, o céu superior. Paulo chama, em 2 Coríntios 12, versículo 2, como um terceiro céu. E no mesmo contexto ele chama de o paraíso. E podemos chamá-lo também de o céu espiritual, ou o céu dos céus, por estar acima de todos. Neemias 9:6, por exemplo, tu és Senhor, que fizeste os céus até os mais altos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela existe. Então, no Novo Testamento, se vê a ideia de céu como morada dos salvos, e o alvo dos cristãos, como vamos ver. Né? Para Paulo, que usa o termo Ourânios cerca de 21 vezes em seus escritos, e é um dos que mais tem propriedade para falar sobre isso, afinal, ele pessoalmente foi até lá. Então, não por acaso, o céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial, como lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado, o de estar para sempre com o Senhor. Então, Paulo ele é o escritor do Novo Testamento que nos ensina a termos o céu como alvo. Como alvo. O céu será a nossa morada. Então, nos escritos de Paulo se trata do alvo do crente. Então, toda essa carreira tem um propósito, tem um objetivo, tem um alvo, que é o céu. Esse conceito não é elaborado no Antigo Testamento. Isso começa com Cristo, que traz uma ideia nova para céu. Quando ele diz, eu sou o pão do céu. Quando ele diz que ia preparar um lugar no céu. Então, Paulo ele aborda isso com mais facilidade. Então, depois de ser salvo, não pertencemos mais a esse mundo. Paulo ele descreve a carreira como uma corrida. E o céu é o alvo, como eu disse na introdução da leitura bíblica em classe. Por isso que Paulo ensina a prosseguir para um alvo, né? Isso é essa linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. Por exemplo, ele diz lá em 1 Coríntios 9:24, mas sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi, de maneira que o alcançareis. Então, ele usa esse termo nos mostrando que se há um prêmio, um alvo, para que nós venhamos ter essa ambição. 2 Timóteo 4:8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, nós precisamos ter isso como alvo.
como objetivo, né? Temos um prêmio, temos um foco. Esse foco é o céu. E é interessante no texto de Filipenses capítulo 3, da leitura bíblica em classe, Paulo fala sobre uma soberana vocação, né? Existe um prêmio incomparável, ou seja, ao vencer a corrida, um prêmio é alcançado. Esse prêmio é o céu. E Paulo fala que o que nos ajuda a prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. O cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, de Deus por Cristo Jesus. Mas o que é essa soberana vocação? Essa soberana vocação que nos faz manter-nos o céu como alvo, literalmente traduzida, soberana vocação é chamada para o alto. Então, o chamado para ser cristão nos convoca não apenas para avançar, mas também para subir, sempre para novas alturas. Então, nos convoca a subir. Esse chamado é sublime em sua natureza, porque ele vem de Deus, através de Cristo, e ele também nos convida a subir. Posso traduzir para você? É uma ambição santa. É a ambição que Paulo tem e que ele quer que tenhamos também. Em Colossenses 3, versículo 2, Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são dessa terra. Efésios capítulo 2, versículo 19, assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado conforme o glorioso corpo de Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 44, semeia-se no corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. E João diz em 1 João capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, seremos e o veremos. Então, um dia essa carreira vai chegar ao final. Chegaremos ao nosso alvo, teremos o nosso corpo glorificado e então poderemos alcançar o céu. Então o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima. Isso é, de Deus, por Cristo Jesus. A Bíblia nos apresenta sobre esse alvo, sobre o céu. O tópico 2 fala da descrição de céu segundo o livro do Apocalipse. Subtópico 1, o novo céu e a nova terra. E o subtópico 2, a linda cidade como nossa morada. O novo céu e a nova terra e sua beleza. Aqui nós entraremos no estado eterno. E é importante não confundir com arrebatamento. Isso tudo aqui é depois do arrebatamento. A igreja passa pelo tribunal de Cristo, pela boda do Cordeiro. Então a igreja desce com Cristo no milênio para reinar com Cristo. Depois do milênio vem o juízo do grande trono branco, aonde será lançado Satanás, a morte e todos aqueles que não serviram a Jesus serão lançados no lago de fogo. Só aí então nós entraremos no estado eterno. Esse será o novo céu e a nova terra. Depois do milênio, após o juízo final, Pedro diz em 2 Pedro 3,10 que a terra, os céus e a terra como conhecemos, serão purificados através do fogo. Então, após a purificação da terra, surgirá a nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus. Em Apocalipse 3,12, por exemplo, a promessa à igreja de Filadélfia é fazê-los participantes da nova Jerusalém que desce do céu. Jesus nos assegurou que prepararia um lugar para os seus seguidores, em João capítulo 14. Então, a nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, ela tem a sua origem no céu e será também terrena, visto que ela substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá dos céus, João diz isso 3 vezes, e nessa ocasião os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e a habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. Aí então entraremos no estado eterno. Lá em Isaías 65, 17, Isaías já profetizava a criação de novos céus e nova terra. E o apóstolo Pedro, ele confirma isso e lá em 2 Pedro 3,13. E após a purificação da terra pelo fogo, nós então teremos um novo céu e uma nova terra. O que Pedro está dizendo é, primeiro virá a purificação e depois haverá um novo céu e uma nova terra, e ele diz aonde habitará a justiça. Então, o mal será completamente destruído e a justiça habitará plenamente.
conforme a profecia de Isaías, capítulo 32, versículo 16. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. Então, nessa terra, é descrito que não haverá mar. Então, e alguns estudiosos entendem que mar poderia ser simbólico para a impiedade dessa presente ordem criada, né, que deixará de existir. Mas, na verdade, o mar não é citado na Nova Jerusalém, e sim o rio da vida. Então, esse novo céu e essa nova terra serão semelhantes, porém com alguns aspectos diferentes. O novo céu e a nova terra, também chamado, tá? Você que é professor, também pode ser chamado do estado eterno, que aqui sim encerrará a nossa carreira e nós então entraremos no estado eterno em corpos glorificados. Então, Deus habitará conosco. Não existirá separação entre o céu e a terra. Nós viveremos a criação restaurada. Viveremos em harmonia, numa sociedade justa. Desfrutaremos de comunhão eterna com Deus, sem a influência do pecado, nem do diabo, que não mais nos acusará, porque ele será lançado no lago de fogo. Então vejamos a beleza da nossa morada. No versículo 2 do capítulo 21, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa. E somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio de passagem do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos e o lugar em que os santos habitarão. Por exemplo, o autor aos Hebreus diz que a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão descritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos glorificados. Já Paulo fala em Gálatas capítulo 4, versículo 26, que a Jerusalém é a de cima, é livre e é a mãe de todos nós. E no texto áureo, Paulo diz que lá é a nossa pátria. Essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro será a sua lâmpada, conforme Apocalipse 21, 22 e 23. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Lá também não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Apocalipse 20, nós lemos no versículo 3, versículo 4. Então a presença de Deus, ela eliminará toda a morte, toda a tristeza, toda a dor. E além disso, depois da ressurreição, quando todas as coisas forem consumadas, essa nova Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na terra. Então, é o destino final de todo salvo. O céu e a terra que conhecemos desaparecerão para dar lugar a uma nova criação. E isso, como eu citei, é anunciado desde o Antigo Testamento e é ratificado no Novo. O próprio Senhor Jesus confirmou essa palavra profética, Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Significa que sempre haverá uma terra, mas não necessariamente a mesma. A palavra profética também anuncia um novo céu e uma nova terra. Quando for instalado o juízo do grande trono branco, o céu e a terra deixarão de existir. Está escrito: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Apocalipse 20, versículo 11. Então aqui trata-se de uma fase preparatória para o estabelecimento do novo céu e da nova terra. A terra contaminada pelo pecado não resistirá ao resplendor da presença de Deus. O universo físico não se sustentará diante da pureza, santidade e glória daquele que está sentado sobre o trono. E o fato de a morte e o inferno serem lançados no lago de fogo indica que o novo céu e na nova terra não haverá morte e nem condenação. E João diz que essa cidade está preparada, adornada como uma noiva para o seu marido. Essa é uma referência à sua beleza, que será eterna, como num casamento. E capítulo 21, versículo 21 diz que está contida nela toda a glória de Deus. Então, por isso ela brilha como uma pedra preciosa, como pedra de jaspe. João diz que ela é clara como cristal. João vê nela um alto e grande muro, com 12 portas. 3 portas viradas para o norte, 3 para o leste, 3 para o oeste e 3 portas para o sul. E em cada porta ele diz que há um anjo de sentinela. Sobre os 12 portões está escrito o nome das 12 tribos. E ele diz que o muro tem 12 fundamentos. E nesses fundamentos estão o nome dos 12 apóstolos. Ou seja, nas portas o nome das 12 tribos, afirmando a aliança de Deus com Israel. E no fundamento dos muros, o nome dos 12 apóstolos, afirmando a aliança de Deus com a igreja. O anjo mede a cidade e João diz que ela tem um comprimento, a mesma largura e a mesma altura de 12.000 estádios. Claro que é uma medida simbólica de 2.200 quilômetros.
os muros de 44 côvados, ou seja, 65 metros de espessura. Eles são todos de jaspe e ouro puro. Os 12 fundamentos dos muros são decorados, cada um com uma pedra preciosa, e as 12 portas são de pérola. Aí João diz que as ruas são de ouro e brilha como mar de vidro. Como eu disse aqui, não haverá mais templo. Antes a presença de Deus estava em tabernáculo, na arca, no templo. Depois de Cristo, em nós, o Espírito Santo habita hoje em nós. Mas lá não. A glória de Deus pode agora emanar entre nós em toda a sua plenitude. Por isso lá ele será o próprio templo. Não precisará de sol e nem de lua, visto que ele é a própria luz. E por isso lá não haverá noite. Do trono dele emana o rio da água da vida, que é claro como cristal, no versículo 1, Apocalipse 22, 1. A promessa de Jesus em João capítulo 4, em João capítulo 7, sobre o Espírito Santo fluindo como rios de água viva no interior daquele que crê. É a total plenitude do Espírito, da glória de Deus. Em cada lado do rio há árvores da vida produzindo 12 tipos de fruto, dando seu fruto todo mês. Suas folhas são cura para as nações. Então, a árvore que vivia no meio do Éden, antes da queda, agora está lá para simbolizar esse resgate, essa purificação de todo o pecado. E assim como Adão e Eva andaram com o Senhor periodicamente, nós estaremos com Ele para todo sempre, livres do pecado, livres da morte e livres da dor. Porque lá não haverá mais maldição, e o trono de Cristo estará nessa cidade. E melhor do que sermos como Ele é, será vermos como Ele é. No versículo 4, eles verão sua face. Nós estaremos com Ele, nós veremos Ele. E tudo isso é concluído no versículo 7, quando Jesus diz assim, Apocalipse 22, versículo 7, quando Jesus diz assim, eis que cedo venho, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu entendo aqui que Jesus ele mostrou tudo isso para João por dois motivos. Primeiro, assegurar que em breve ele vem para cumprir a promessa dele, para buscar a sua igreja. E por quê? Para nos levar para essa linda cidade. E em segundo lugar, para que guardássemos a esperança de morarmos no céu, de estarmos com Ele. A Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos santos e o lugar em que os santos habitarão. E o tópico 3 fala sobre céu, o fim da jornada cristã. Subtópico 1, estaremos onde Deus está. Isso aqui é muito, muito importante. Subtópico 2, as lágrimas cessarão. E subtópico 3, o céu como repouso eterno. Estaremos aonde Deus está. Isso aqui é muito importante. Todo o sentido, toda a beleza do céu é Deus. É estar com Cristo. O céu só é céu porque Ele está lá. Aonde Ele estiver, ali é o céu. Veja que a vida emana dele. Ele é a própria luz dessa cidade. É Ele quem enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O rio da vida sai do trono dele. Com todo o sentido do céu. É Ele. O nosso foco é o céu, porque queremos estar com Deus. A sua ambição pelo céu não pode ser maior do que a sua ambição em estar com Cristo, em ver Jesus, em estar para sempre com Deus. Você não é crente para ir para o céu. Isso é estranho, né? Mas você não é crente para ir para o céu. Você é crente porque crê em Deus, em Cristo Jesus. E porque você quer viver com Ele eternamente. Por isso o céu é nosso alvo. Porque nós queremos estar onde Ele está. A promessa de Jesus, em João 14, versículo 3, é: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Veja que a ênfase dele não é o céu, mas é Ele. E para que onde eu estiver, esteja vós também. Então todo o sentido de estar no céu é estar com Ele. Então nós estaremos com Ele para todo sempre. E lá são duas coisas interessantes. Não haverá mais lágrima e também é chamado de repouso eterno. Então lá não haverá mais lágrima no sentido de não haver mais tristeza, de não haver mais sofrimento. Seremos seres espirituais, não mais sobre a sujeição do cansaço, da dor, da angústia, da morte, do pecado. Então lá, as tragédias humanas e outros males diversos que nos assolam serão passados, pois tudo se fará novo. Todas as primeiras coisas são passadas. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 26, ele diz que o último inimigo há de ser aniquilado. E ele diz no versículo 54, e quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade
e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Será uma nova realidade de vida, onde morte, dor, pecado não existirá mais. E como nova terra, Paulo fala da transformação do mundo físico, liberto da corrupção, em uma redenção do mundo material. Romanos 8, 21, Paulo diz: na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a ordem criada nesse mundo foi amaldiçoada na queda, lá em Gênesis 3. Será restaurada na regeneração, quando receberemos nossa liberdade. O mundo todo será transformado. Até a natureza será mudada, será literalmente uma nova terra. Como nós estaremos livres do pecado, que é o que nos separa de Deus, Isaías diz que as vossas transgressões fazem inimizade entre vós e Deus. Paulo diz em Romanos 3, 23 que todos pecaram e destituídos, afastados foram da glória de Deus. Agora não existirá mais separação entre nós e Deus. Assim, poderemos viver com Ele e gozar dos privilégios disso. É melhor do que a teologia da prosperidade ensina. Melhor é estar com Ele. Melhor será estar no céu. A maior promessa que nós teremos é que um dia vamos vencer essa carne, esse pecado, a morte, e estaremos com Ele. Estaremos eternamente com Ele. E por que repouso eterno? A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividade de adoração, conforme Apocalipse 19. Também haverá serviço, nós vemos em Apocalipse 22, versículo 3. As nossas mentes serão renovadas, nosso conhecimento ampliado, será uma ilimitada aprendizagem. Então trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, de seu cansaço e exaustão presentes hoje. Apocalipse, capítulo 14, versículo 3. Estes são os que estão contaminados com as mulheres, porque são virgens. Esses são que seguem o Cordeiro, para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados com primícias para Deus, o Cordeiro. Lá nós estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com nosso Senhor Jesus. Então esse lugar de repouso é o fim da nossa jornada cristã. É a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como verdadeira esperança. Paulo diz, em Colossenses capítulo 3, versículo 2, se sois do alto, pensai nas coisas do alto. Ou seja, o termo de pátria em Filipenses 3:20 é que nós somos cidadãos de lá. Nos traz a ideia, na verdade, de que nós devemos ser aqui na Terra já como cidadão do céu. O brasileiro, ele é brasileiro até na China. Você não muda de naturalidade, você pode mudar de nacionalidade. Um cidadão brasileiro, ele indo para a China, ele não se torna um chinês. Ele pode até se naturalizar, mas ele é nacionalmente brasileiro. Você identifica um chinês aqui? Claro. Por quê? Porque ele é um patriota de lá. Então nós temos que viver na Terra como cidadãos do céu. Vai essa dica para você. O céu é o lugar de repouso do cristão e o fim de nossa carreira espiritual. A nossa conclusão diz que para se viver a presença celestial é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas coisas só podem ser discernidas espiritualmente. Paulo diz isso em 1 Coríntios 2,14. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Eu espero ter contribuído para mais essa lição. E se Jesus não voltar até lá, sigamos nessa carreira que nos está proposta. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Um abraço.